Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 11ª lição das nossas revistas de juvenis, onde estamos durante esses 3 meses estudando sobre o andar em amor. Nossa lição de hoje vai trazer o seguinte tema: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios 13, versículo 6, está escrito: não folga com a injustiça, mas folga, ou se alegra com a injustiça. Estamos estudando esse assunto muito importante. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 8, verso 3 ao 5. Temos outros textos aqui, mas eu quero ler rapidamente apenas este que não deixa de representar os demais, Porque o assunto é o mesmo, fala sobre o amor a pessoas que necessitam de salvação, cura, libertação, enfim, pessoas que estão com a vida destruída, arrasada, mas que somente o amor de Deus para curá-las. Está escrito o seguinte: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que situação, em que essas pessoas colocam Jesus. Claro que não havia uma intenção boa aqui para o cumprimento da lei. Eles queriam, de fato, era pegar Jesus em contradição. Mas não dá para pegar o próprio Senhor em contradição. O Senhor que é amor, que é perfeito, e o amor leva as pessoas a serem perfeitas, E aí, como eles insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Todos saíram, todos pecaram, como diz Romanos 3:23, e destituídos e afastados ficaram da glória de Deus. Não era somente essa mulher que estava pega no ato de adultério que precisava de um Salvador. Ali estava o Salvador. Eles mesmos, que se apresentavam como guardiãos, cuidadores da lei, eles mesmos precisavam de um Salvador, para libertá-los, dos seus pecados, principalmente do pecado de hipocrisia, no caso deles, e eles precisavam de Jesus. Então, se eles fossem perfeitos, eles nem sequer teriam trago essa mulher, para Jesus exercer aí algum tipo de julgamento, Bem, mas vamos aqui adentrar na nossa lição. Os objetivos da nossa lição hoje é mostrar que o amor é terno e não concorda com a injustiça. Ensinar que quem ama não discrimina, não despreza, não rejeita. Afirmar que o amor se alegra com a verdade. Primeiro tópico: o amor é bondoso. O amor é sensível, ou seja, ele sofre, se entristece, se perturba, reage de forma instantânea. Reage à dor que a maldade causa. Quem está aperfeiçoado em amor tem empatia, ou importa-se, com seu próximo, e anela pelo bem-estar do outro. Por isso, cuida, provê, ora e faz o possível para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão agonizando na dor, numa vida devassa. Aquele que ama não se contenta com a queda do seu próximo e está pronto a oferecer auxílio
para levantá-lo quando ele cair. É isso que a palavra de Deus deixa claro para a gente. Inclusive até mesmo no caso do samaritano, né? A parábola do samaritano. Aquele homem que ia de viagem, e tinha ali um cidadão caído, tinha sofrido um ataque, né, de ladrões, e ele mesmo não sendo amigo, não tendo intimidade com aquele que foi ferido, coloca sobre a sua cavalgadura, né, faz os primeiros socorros ali, aplica um pouco de azeite e tal, leva para a hospedaria para que essa pessoa seja totalmente restabelecida. A insensibilidade humana. É preocupante como o ser humano, com o passar do tempo, tem se tornado cada vez mais insensível. A maldade, a injustiça, prova inequívoca do esfriamento do amor. Ou seja, dia após dia a gente está vendo Mateus 24:12 se cumprindo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Né? Isso é visível, é triste, é doído isso, mas como precisamos estar mais perto do nosso Deus, para que a gente não perca essa graça, esse amor, essa misericórdia vinda do Pai. Então, as pessoas, em regra, estão indiferentes ao sofrimento alheio, acostumadas com a injustiça. 2. Compactuando com a injustiça. A omissão ante a injustiça. Muitos se calam ante a injustiça e imoralidade por medo de sofrer chacota ou perseguição. Mas quem se cala está sendo omisso e compactuando com a injustiça. O justo tem fome e sede de justiça, como diz Mateus capítulo 5 e versículo de número 6. Odeia a desonestidade, odeia a mentira, odeia a desordem, a humilhação e também o preconceito. E como cristãos, é imprescindível combatermos todos os tipos de injustiça. Aquilo que está ao alcance do cristão, ele precisa fazer para combater as injustiças que são praticadas diariamente, em nosso entorno, em nossa volta. Segundo, roda dos escarnecedores. Uns se omitem, outros participam junto com os escarnecedores e seguem correnteza abaixo com eles. O que significa escarnecer? Significa desprezar, ridicularizar e zombar do valor de uma pessoa, do valor da palavra de Deus, do valor da própria divindade, do valor de tudo aquilo que é puro, que é honesto, que é belo aos olhos de Deus. Então, quando as pessoas fazem isso, desprezam, ridicularizam e zombam daquilo que é bom, nós não podemos fazer parte. Não podemos estar ali concordando, porque estaríamos fazendo parte da roda dos escarnecedores. Desse modo, quando emprestamos a nossa língua para falar mal de alguém, estamos escarnecendo. Quem ama não se entretém, não arruma uma maneira de se entreter, de passar o tempo, fazendo mal aos outros, com as fraquezas dos outros, com as mazelas dos outros. Não. Nem presta sua boca a fofocas e maledicência, mas a utiliza com sabedoria para abençoar e edificar. É isso que está escrito aqui no Salmo 34, verso 13. A palavra do Senhor nos fala o seguinte, Salmo 34, verso de número 13.
guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Também encontramos em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, o seguinte texto. Efésios 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Deus é glorificado quando nós pronunciamos aquilo que agrada o seu coração e evitamos o mal. A Bíblia também nos alerta a não seguir os conselhos, nem nos determos na vereda dos ímpios, para se encaixar no grupo e não parecer inadequado. Tem gente que vai na onda de iniquidade porque não quer que outras pessoas os achem inadequado. Essa pessoa não enturma com os outros. Meu irmão, se for para se enturmar com os outros, perder a comunhão com Jesus Cristo, não compensa se enturmar, não é verdade? Não compensa. Enquanto for possível estar ali presente como luz do mundo e como sal da terra, do bem. Mas se for para perder o sabor, ou para perder a luz, que é perder o testemunho cristão, bom exemplo, é melhor não se enturmar, não é isso? Então, o jovem cristão pode ser influenciado a fazer coisas erradas. Contudo, é vital se desviar do caminho da impiedade, pois o caminho da impiedade conduz à morte, conduz à destruição. Observe Provérbios, capítulo 1, verso 10, quando a palavra nos diz o seguinte, olha só. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Verso 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Vamos lá, vamos fazer isso. Você vai ficar de fora, todo mundo fazendo, e você aí sozinho, né? Tem isso e isso de benefício e tal. É para fazer o mal? É para fazer o que não agrada ao Senhor? Então não vamos fazer isso, né? É a melhor escolha. Terceiro, quem ama não discrimina. Os escribas e fariseus, por sua religiosidade aparente, porque na verdade era só aparência, se consideravam mais dignos que os outros homens. Jesus frequentemente repreendia os que se consideravam superiores espiritual e moralmente, mas estavam cheios de iniquidade. Quem discrimina o pecador, quem despreza o pecador, a obra-prima das mãos de Deus. Seja essa pessoa alguém que usa drogas, seja essa pessoa, a vida dela, digamos, esteja caída na sarjeta ou na lama, sarjeta e lama é a mesma coisa, esteja essa pessoa envolvida em prostituição, né, pecando contra o próprio corpo, ou quem sabe já praticou algum tipo de crime, né? O que deve ser feito com essas pessoas? Cristo, ele morre na cruz para salvar a todos. E o texto bíblico é claro ao dizer para nós de que ele morre para salvar os perdidos. Quer dizer, essas pessoas que vivem nessas práticas estão perdidas, não é verdade? E Jesus as convida para virem a si. Se essas pessoas vierem a Jesus, como o próprio Jesus convida em Mateus 11, verso 28, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, né, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Quer dizer, se essas pessoas vierem a Cristo, não há o que serem desprezadas, rejeitadas, porque Jesus, ele as ama, né? E quando ele decide por todo mundo pregar o Evangelho, é justamente
para essas pessoas. Não se pode fazer acepção de pessoas por causa do tipo de pecado que elas praticam. Cristo morre na cruz por todos, não é isso? Então devemos acolher em amor o pecador e condenar os seus atos pecaminosos que pervertem o homem. O amor não discrimina. O que é discriminar? É a ação de segregar ou afastar ou apartar. Quem está aperfeiçoado em amor não faz acepção de pessoas. Na verdade, nós temos somente algo em comum. Todos somos diferentes. O preconceito resulta do pensar e tratar alguém como inferior. Aí onde está o problema, né? É você olhar para alguém e considerá-lo inferior, sem valor, indigno, devido a alguma diferença física, devido a alguma diferença cultural, somos diferentes, por morarmos em regiões diferentes, né? Pela forma de pensar, pelo posicionamento político ou pelas condições e escolhas de vida. Por esse motivo que existem tantas discriminações na sociedade. Os crentes, os cristãos, não devem pensar que são mais amados por Deus do que as outras pessoas. Inclusive, se são amados e amadas por Deus, Deus não nos ama agora porque estamos na igreja cultuando ao Senhor. Até porque só chegamos na igreja e estamos cultuando ao Senhor porque Ele nos amou muito antes, quando vivíamos na prática deliberada do pecado. Se Ele não tem nos amado lá atrás e enviado o seu Filho para morrer por nós, não estaríamos aqui cultuando a Ele hoje. Então a mesma coisa com as outras pessoas. Deus as ama e procura essas pessoas para salvar. Aí é onde há uma necessidade de reconhecerem o quanto o Senhor é bom e maravilhoso, porque está à procura delas para salvá-las, né? Deus nos ama, apesar de nossas escolhas, e por isso devemos amar as pessoas mesmo sem concordar com suas crenças e escolhas. Só que é preciso explicar uma coisa nesse texto. Esse texto, esse pequeno texto da lição, não está querendo dizer que, pelo fato de Deus amar a gente, apesar das nossas escolhas, significa dizer que eu posso escolher o mal e mesmo assim me dar bem, seja no presente ou no futuro, ou na eternidade. É necessário deixar claro que Deus ama, apesar das escolhas, mas, na verdade, Deus quer que a gente o escolha como seu Deus. Temos muitas coisas em nosso entorno, em nossa volta, para escolhermos. Mas precisamos, como seres humanos racionais, raciocinar e pensar que um dia voltaremos à eternidade. Ou seja, um dia voltaremos a nos apresentar diante do Senhor. E precisamos chegar diante dele justificados. E não podemos ser justificados por conta própria. Precisamos de Jesus. Então, o homem, a mulher, pode fazer qualquer escolha na sua vida, desde que entenda que precisa escolher Deus. Claro que, a partir do momento que alguém escolhe Deus, que escolhe o Senhor, as demais coisas que ela vinha escolhendo para a sua vida, que não são de acordo com a vontade de Deus, ela vai deixar, vai abandonar, vai jogar para trás, porque agora o seu coração está habitado pelo Senhor. Então, o fato de Deus amar as pessoas apesar das suas escolhas não significa dizer de que Ele as aceitará na sua casa, no seu santo lugar, no seu santo lar, mesmo sem elas se converterem. Segundo o que está escrito nas Escrituras, é preciso o homem nascer de novo, é preciso se arrepender, é preciso entrar pela porta que é Jesus, e aí envolve deixar as escolhas erradas e escolher ouvir a voz do bom pastor. Jesus não discriminou, mas ensinou a verdade plena para as pessoas. Jesus andou entre pecadores e alcançou aqueles que sofriam injustas
injustiças, né, e discriminações na época. Veja que nas suas caminhadas, prostitutas tiveram contato com ele, né? Teve aquela mulher lá, a Maria, que chorava aos pés de Jesus e enxugava as lágrimas ali dos pés do mestre com seus próprios cabelos. Quer dizer, Jesus é o Senhor, o Salvador, bom pastor, né? É Deus, é aquele que veio salvar a humanidade. E ele não faz acepção de pessoas, mas é preciso que os pecadores o vejam, o contemplem pela fé ao ouvir a palavra e corram em sua direção. Ele está pronto para limpar, purificar, aperfeiçoar, colocar vestes novas e conceder a vitória. Não é verdade? Então é isso. Jesus, ele salvou cobradores de impostos, curou leprosos, salvou samaritanos, estrangeiros, revelando sua consideração e amor ao levar as boas novas a essas pessoas. Né? Jesus não ia com elas, né, para a balada, para a zoeira. Não. Jesus não ia com elas. Mas quando elas o procuravam, né, quando elas paravam para ouvi-lo, ele sentava na mesa, comia junto com elas, e ao término daquele jantar ou daquele almoço, essas pessoas estavam convencidas de que precisavam mudar de vida. Então o contato com Jesus é assim. Ele nos procura no meio da lama, mas ele não quer nos ver ou nos aceitar, digamos assim, lameados. Ele nos procura lameados, mas como ele tem a água da vida, ele está pronto para lavar. Até porque foi isso que ele veio fazer. Ele veio lavar. E João 15, versículo 3, ele disse para os discípulos, ele disse, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer dizer, Jesus procurou os discípulos, eles estavam lameados. Os encontrou, os lavou com a sua palavra. Então é isso que acontece, né? É isso que está acontecendo e é isso que vai continuar acontecendo. O amor se alegra com a verdade. O último tópico aqui. A palavra de Deus é a verdade. Verdade é tudo aquilo que é sincero, absoluto e genuíno. A palavra de Deus, absoluta e infalível, é a verdade. João 17, verso 17, Jesus, orando ao Pai, lhe disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem vive conforme a palavra de Deus, conhece e caminha em verdade. É liberto por ela, vivem em amor e comunhão com todos. João 8, 31 e 32, Jesus falou para aqueles judeus que criam nele, para que eles guardassem a palavra. E disse mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que obedece ao mandamento do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Amando verdadeiramente, não amemos apenas com palavras, mas também em conduta. Oremos para que o nosso coração não se endureça com tanta injustiça à nossa volta. Pratiquemos o amor, aliviando as cargas uns dos outros, como diz Gálatas 6, verso 2, oferecendo alimento ao faminto, roupa a quem está nu. Preguemos, oremos e jejuemos para que todo aquele que está em sofrimento venha a experimentar o amor e a justiça divina, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Amém? Então nossa conclusão nos diz, a vida cristã tem se tornado cada vez mais desafiadora, a apostasia é bem presente e o amor de muitos, inclusive crentes, se esfriou. É tempo de olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão, é isso que a frase está querendo dizer, fazer uma reflexão e procurar voltar ao primeiro amor. Porque ser cristão consiste em ser luz em meio às trevas e fazer a diferença
em meio a um mundo injusto. Que o amor de Deus refrigere, aqueça, acenda a chama no nosso coração, chama do amor, da compaixão, da misericórdia, para que possamos viver um cristianismo autêntico nos dias que se chama hoje. Até a próxima, que Deus abençoe, em nome de Jesus.